Enquanto o mundo inteiro acompanha a disputa entre Tesla, BYD e Toyota, uma empresa que muitos acreditavam estar apenas observando o mercado acaba de entrar no centro das atenções. A Mahindra anunciou um novo veículo elétrico com preço próximo de $22.000, e a reação foi imediata. Alguns dizem que este pode ser o começo de uma nova revolução. Outros acreditam que tudo não passa de exagero. Mas existe um detalhe escondido nesse lançamento que pode explicar por que tantas gigantes estão prestando atenção. Durante muito tempo, quando alguém falava sobre veículos elétricos, praticamente os mesmos nomes apareciam: Tesla, BYD, Toyota, talvez Hyundai ou Volkswagen. Mas dificilmente alguém imaginaria que uma fabricante indiana poderia entrar nessa conversa e começar a chamar a atenção da indústria global. Foi exatamente isso que aconteceu. Nos últimos anos, a Mahindra investiu bilhões em eletrificação, pesquisa e desenvolvimento. Enquanto muitas pessoas ainda associavam a empresa apenas a utilitários esportivos e picapes, ela preparava discretamente uma estratégia muito maior. Então veio o anúncio. Um novo veículo elétrico com preço competitivo, design moderno e uma proposta capaz de desafiar uma das maiores barreiras da indústria: oferecer tecnologia sem transformar o carro em um produto inacessível. Foi aí que especialistas começaram a olhar para a Mahindra de uma forma diferente. Por quê? Na indústria automotiva, a história mostra que as maiores mudanças quase nunca começam com a empresa mais famosa. Muitas vezes, elas surgem quando alguém encontra uma maneira melhor de resolver um problema antigo. Neste caso, o problema é simples. Milhões de pessoas querem comprar um veículo elétrico, mas milhões também descobrem que eles ainda custam caro demais. Se uma fabricante conseguir reduzir esse preço sem sacrificar autonomia, segurança e qualidade, ela poderá conquistar um mercado gigantesco. É justamente por isso que o anúncio da Mahindra gerou tanta curiosidade. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém está fazendo. Será que um carro de aproximadamente $22.000 é realmente suficiente para preocupar empresas como Tesla, BYD e Toyota? Ou será que existe algo muito mais importante escondido por trás desse lançamento? Agora eu quero saber a sua opinião. Se um veículo elétrico moderno custasse cerca de $22.000 e entregasse boa autonomia, tecnologia e segurança, você consideraria comprá-lo? Ou ainda escolheria uma marca mais conhecida? Escreva sua resposta nos comentários. A resposta pode parecer óbvia, mas, quando analisamos o que a Mahindra realmente apresentou, percebemos que o preço era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. E é justamente essa segunda peça que começou a chamar a atenção de toda a indústria. Depois do anúncio, muitas manchetes começaram a fazer comparações ousadas. Algumas diziam que a Mahindra estava pronta para enfrentar a Tesla. Outras afirmavam que a BYD finalmente havia encontrado uma nova rival. E algumas chegaram a sugerir que até a Toyota teria motivos para se preocupar. Mas será que um único lançamento é suficiente para desafiar empresas que investem bilhões de dólares todos os anos? A resposta começa quando analisamos o que a Mahindra realmente revelou. Nos últimos anos, a fabricante indiana mudou completamente sua estratégia para veículos elétricos. Em vez de apenas adaptar modelos antigos, a empresa passou a desenvolver uma nova geração de SUVs elétricos com plataformas dedicadas, design futurista e tecnologias conectadas. O objetivo era claro: não competir apenas pelo menor preço, mas oferecer uma experiência capaz de convencer consumidores que antes só olhavam para marcas muito maiores. O veículo anunciado chamou atenção justamente por esse equilíbrio. Seu preço, próximo de $22.000, o coloca em uma faixa muito mais acessível do que diversos modelos vendidos em mercados internacionais. Ao mesmo tempo, a Mahindra promete recursos que, até poucos anos atrás, eram encontrados apenas em veículos muito mais caros: painéis digitais, atualizações de software,
sistemas inteligentes de assistência ao motorista, conectividade avançada e um design que mostra como a empresa pretende construir uma identidade própria, em vez de apenas seguir tendências. Mas existe um detalhe ainda mais importante. A Mahindra sabe que não precisa vender mais carros do que Tesla ou BYD amanhã. Ela precisa conquistar um mercado que cresce rapidamente e onde milhões de consumidores estão comprando seu primeiro veículo elétrico. Essa é uma diferença enorme. Enquanto algumas empresas disputam clientes que já conhecem carros elétricos, a Mahindra está olhando para pessoas que ainda estão decidindo se vale a pena abandonar os motores a combustão. E isso pode representar uma oportunidade gigantesca, principalmente em mercados emergentes, onde o preço continua sendo um dos fatores mais importantes na hora da compra. É justamente por isso que analistas começaram a acompanhar esse lançamento com tanto interesse. Por quê? Se a Mahindra conseguir entregar qualidade, autonomia competitiva e confiabilidade por um preço acessível, ela poderá atrair um público que hoje ainda está fora do mercado de veículos elétricos. Mas aqui está o ponto que realmente pode mudar essa história. O sucesso desse carro não dependerá apenas da tecnologia. Ele dependerá da capacidade da Mahindra de competir contra empresas que já possuem fábricas gigantescas, cadeias globais de fornecimento e marcas reconhecidas em praticamente todo o planeta. E é exatamente aí que começa o maior desafio. Como uma empresa pode enfrentar gigantes que já dominam o mercado mundial de veículos elétricos? A resposta revela uma estratégia que poucas pessoas perceberam. Quando uma empresa anuncia um novo veículo elétrico, chamar atenção é relativamente fácil. O verdadeiro desafio começa depois. Porque lançar um bom carro é apenas uma parte da batalha. A parte mais difícil é convencer milhões de pessoas a confiar em uma marca quando gigantes como Tesla, BYD e Toyota já dominam grande parte do mercado. É exatamente esse obstáculo que a Mahindra precisa superar. Mas, curiosamente, ela não parece querer vencer essa corrida da mesma forma que seus concorrentes. Em vez de tentar fabricar o carro elétrico o mais rápido do mundo ou o mais luxuoso do mercado, a estratégia da Mahindra parece muito mais prática. Ela quer oferecer aquilo que a maioria das pessoas realmente procura: preço acessível, boa autonomia, tecnologia moderna e um veículo que faça sentido para o uso diário. Essa abordagem pode parecer simples, mas, em muitos mercados, ela pode ser extremamente poderosa. Pense por um momento. Nem todo consumidor está procurando um carro que acelera de 0 a 100 km por hora em poucos segundos. Nem todos querem centenas de funções sofisticadas que talvez nunca utilizem. Para milhões de famílias, a pergunta é muito mais simples. Esse carro cabe no meu orçamento? Ele será confiável? Quanto vou gastar para mantê-lo? Se a resposta for positiva, muitos consumidores estarão dispostos a experimentar uma nova marca. É justamente aí que a Mahindra acredita ter encontrado sua oportunidade. Principalmente em países onde os veículos elétricos ainda são considerados caros para grande parte da população. Mas isso não significa que a missão será fácil. Tesla continua liderando em software e tecnologia. A BYD domina boa parte da produção de baterias e cresce rapidamente em diversos mercados. A Toyota possui décadas de experiência em fabricação, qualidade e uma das maiores redes globais de distribuição. Competir contra empresas desse tamanho exige muito mais do que um bom produto. Exige produção em larga escala, controle de custos, assistência técnica, confiança do consumidor e capacidade para continuar inovando ano após ano. É por isso que muitos especialistas dizem que a verdadeira competição não acontece apenas nas fábricas. Ela acontece em toda a cadeia de produção, desde a mineração dos minerais usados nas baterias até o software que controla o veículo. Cada detalhe pode representar uma vantagem ou uma desvantagem. A Mahindra sabe disso. E, por esse motivo,
Seus investimentos não estão focados apenas em lançar novos modelos. A empresa também trabalha para fortalecer sua tecnologia, ampliar sua capacidade de produção e construir parcerias estratégicas para acompanhar o crescimento da demanda por veículos elétricos. E se você gosta de descobrir como essas disputas tecnológicas podem mudar o futuro antes que elas aconteçam, este é o melhor momento para se inscrever no canal. Toda semana analisamos as maiores inovações da indústria automotiva com base em fatos, tecnologia e tendências que realmente importam. Mas existe uma pergunta ainda maior. Mesmo que a Mahindra consiga fabricar um excelente carro por $22.000, isso será suficiente para abalar toda a indústria dos veículos elétricos? A resposta depende de um fator que pode decidir o futuro dessa corrida muito antes do que imaginamos. Até agora, tudo parece promissor para a Mahindra. Um preço competitivo, uma nova geração de veículos elétricos, e uma estratégia que chamou a atenção até de empresas muito maiores. Mas existe uma enorme diferença entre lançar um carro interessante e transformar uma indústria inteira. É exatamente aqui que começa o verdadeiro teste. Nos últimos anos, fabricantes como Tesla e BYD provaram que o sucesso de um veículo elétrico depende de muito mais do que um design moderno ou um preço atraente. Ele precisa oferecer autonomia confiável, carregamento eficiente, boa qualidade de construção, atualizações de software, assistência técnica e, principalmente, confiança. É justamente por isso que analistas afirmam que o maior desafio da Mahindra não será fabricar um excelente carro. Será convencer milhões de consumidores a trocar marcas que já conhecem por uma empresa que ainda está construindo sua reputação no mercado global de veículos elétricos. Ao mesmo tempo, a empresa possui uma vantagem importante. O mercado mundial ainda está longe de atingir seu potencial máximo. Milhões de pessoas querem comprar seu primeiro veículo elétrico, principalmente em mercados emergentes, onde o preço continua sendo um dos fatores mais decisivos. Se a Mahindra conseguir entregar um produto equilibrado, com boa autonomia, tecnologia moderna, segurança e custo acessível, poderá conquistar exatamente esse público. Mas isso significa que Tesla, BYD e Toyota precisam se preocupar? A resposta é sim, mas não da forma que muitos imaginam. Essas empresas não serão ameaçadas por um único lançamento. O verdadeiro risco surge se fabricantes como a Mahindra mostrarem que é possível produzir veículos elétricos modernos por preços cada vez menores. Quanto mais concorrência existir, maior será a pressão para reduzir custos, acelerar a inovação e oferecer mais tecnologia ao consumidor. No fim, quem mais ganha com essa disputa não é apenas uma fabricante. São os próprios compradores. E existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. A Mahindra não precisa superar a Tesla ou vender mais que a BYD para mudar o mercado. Ela só precisa provar que existe espaço para mais um competidor global. E, se conseguir fazer isso, toda a indústria poderá entrar em uma nova fase de competição. Mas a maior pergunta ainda permanece. Será que estamos assistindo ao nascimento da próxima gigante dos veículos elétricos, ou este será apenas mais um lançamento que desaparecerá com o tempo? Se existe uma coisa que o anúncio da Mahindra deixou evidente, é que a disputa pelos veículos elétricos já não acontece apenas entre empresas. Ela acontece entre países. Estados Unidos, China, Europa, Índia. E cada um deles quer conquistar uma posição de destaque na próxima geração da indústria automotiva. Durante muito tempo, Tesla, BYD e Toyota dominaram praticamente todas as conversas sobre inovação. Mas, nos bastidores, outros fabricantes estavam se preparando silenciosamente. A Mahindra é um exemplo claro disso. Enquanto o mercado observava os líderes tradicionais, a empresa investia em plataformas elétricas, novas fábricas, desenvolvimento de software e parcerias tecnológicas para acelerar sua transformação.
O objetivo nunca foi apenas lançar mais um carro. Era mostrar que a Índia também pode desempenhar um papel importante na revolução dos veículos elétricos. E isso muda completamente o cenário. Quanto mais fabricantes entram nessa corrida, maior se torna a concorrência. E quando a concorrência aumenta, algo quase sempre acontece. Os preços começam a cair. A tecnologia evolui mais rapidamente. As empresas aceleram seus investimentos. E os consumidores passam a ter mais opções. Foi exatamente isso que aconteceu na indústria dos smartphones. No início, poucas empresas dominavam o mercado. Depois, novos concorrentes apareceram. Hoje, consumidores encontram aparelhos de alta tecnologia em praticamente todas as faixas de preço. Muitos analistas acreditam que algo semelhante pode acontecer com os veículos elétricos. Não significa que Tesla, BYD ou Toyota deixarão de ser gigantes, mas significa que novas empresas podem conquistar espaço, principalmente em mercados onde preço e custo-benefício são fatores decisivos. É justamente aí que a Mahindra enxerga sua maior oportunidade. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas percebem. A verdadeira batalha não será vencida apenas por quem fabricar o melhor carro. Ela será vencida por quem conseguir produzir milhões de veículos com qualidade, reduzir custos, garantir o fornecimento de baterias e continuar inovando ano após ano. Essa é uma corrida de resistência, não de velocidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que empresas como a Mahindra podem realmente competir com gigantes como Tesla, BYD e Toyota nos próximos anos? Ou acha que essas líderes continuarão dominando o mercado? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião pode mostrar como os consumidores enxergam o futuro dessa indústria. Mas ainda falta responder à pergunta que iniciou este vídeo. Será que este EV de $22.000 representa apenas um bom lançamento? Ou estamos vendo o primeiro passo de uma transformação muito maior na indústria global dos veículos elétricos? Depois de analisar toda essa história, fica claro que o lançamento da Mahindra representa muito mais do que a chegada de um novo veículo elétrico. Ele mostra que a corrida pela liderança da mobilidade elétrica está entrando em uma nova fase. Durante anos, a conversa girou em torno das mesmas empresas. Tesla revolucionou a percepção dos carros elétricos. A BYD conquistou uma posição dominante na produção de baterias e expandiu sua presença pelo mundo. A Toyota seguiu uma estratégia diferente, apostando em múltiplas tecnologias enquanto preparava sua própria evolução elétrica. Agora, fabricantes como a Mahindra querem provar que ainda existe espaço para novos protagonistas. Mas será que um único modelo de aproximadamente $22.000 pode realmente abalar gigantes desse tamanho? A resposta é: não imediatamente. Na indústria automotiva, nenhuma empresa muda o mercado com apenas um anúncio. O que realmente transforma uma fabricante em uma potência global é sua capacidade de cumprir o que promete. Produzir em larga escala, manter a qualidade, reduzir custos, expandir sua rede de assistência e continuar inovando ano após ano. É exatamente por isso que os próximos anos serão decisivos para a Mahindra. Se ela conseguir entregar veículos confiáveis, modernos e acessíveis, poderá conquistar milhões de consumidores que hoje ainda consideram um carro elétrico um sonho distante. E esse talvez seja o maior impacto de toda essa história. A Mahindra não precisa derrotar Tesla, BYD ou Toyota para mudar a indústria. Ela só precisa aumentar a concorrência. Por quê? Quando mais empresas oferecem bons veículos elétricos, todas são obrigadas a evoluir. Os preços tendem a cair. As baterias ficam melhores. A tecnologia avança mais rapidamente. E quem realmente sai ganhando é o consumidor. Talvez, daqui a alguns anos, olhemos para este lançamento como o início da expansão global de uma nova gigante. Ou talvez ele seja lembrado apenas como mais uma tentativa em um mercado extremamente competitivo. Neste momento,
Ninguém pode responder essa pergunta com absoluta certeza. Mas uma coisa parece evidente. A revolução dos veículos elétricos está longe de terminar. Na verdade, ela está apenas entrando em sua fase mais competitiva. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Mahindra pode se tornar uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo ou acha que Tesla, BYD e Toyota continuarão liderando esse mercado por muitos anos? Escreva sua resposta nos comentários. Vou ler as respostas e quero saber qual é a sua previsão. E, se você gosta de descobrir as tecnologias e os lançamentos que podem transformar a indústria automotiva antes de todo mundo, continue acompanhando o canal. Porque, no próximo vídeo, vamos analisar uma inovação que pode ser ainda mais importante do que um novo carro elétrico de baixo custo. A próxima geração de baterias que promete maior autonomia, recargas muito mais rápidas e custos significativamente menores. Se essa tecnologia cumprir o que promete, ela poderá mudar novamente as regras da indústria e criar uma nova disputa entre Tesla, BYD, Toyota, Mahindra e outras gigantes do setor. Quando esse futuro finalmente chegar, você vai lembrar que viu os primeiros sinais aqui.